Oi, hoje a gente está aqui para falar da Cadence. Muitos de vocês nunca ouviram falar da Cadence, acham que é uma marca nova, que está começando agora, mas a gente já tem bastante história. Nós produzimos quadros de bicicleta, especialmente quadros em alumínio. Já são quase 100 mil quadros produzidos para bicicletas de mountain bike, gravel bike e bicicletas urbanas, as normais com pedal e também as bicicletas elétricas. Esses quadros foram submetidos a vários ensaios e foram aprovados pelo Instituto Zedler na Alemanha, um laboratório especializado em ensaios e estudos de componentes para a bicicleta para atender a norma europeia. Com relação aos quadros de BMX, nós fizemos vários estudos das maiores marcas, as mais renomadas marcas mundiais, para criar um produto com a geometria mais atualizada do mercado nacional. Desse estudo inteiro, produzimos 12 tamanhos distintos de quadros, que vão da micro até a Cruiser, passando pela Mini, a Junior, a Expert, 4 tamanhos da Pro e os 3 modelos da Cruiser. Antes de lançarmos o nosso produto, fizemos vários quadros e colocamos nas mãos ou nos pés de vários atletas que têm muita experiência no BMX. E foram esses atletas que nos ajudaram a fazer o ajuste fino para que a gente pudesse ter esse melhor quadro. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês o nosso quadro BMX. Vamos começar falando do nosso quadro. Nossos produtos são feitos com alumínio de liga especial e recebem um tratamento térmico T4 e T6 para a gente conseguir garantir homogeneidade na estrutura do material e resistência principalmente nos pontos de solda. Aí eu vou passar para vocês algumas características bem específicas desse quadro. Primeiro eu vou começar a falar da caixa de direção. A caixa de direção é uma caixa para receber um movimento de direção tipo integrado. Ou seja, ele acomoda diretamente os rolamentos, que são cônicos, que apoiam diretamente na caixa. E ela é feita para receber uma espiga de 1 1/8 por 1,5 polegada. Isso dá mais resistência no garfo, na direção do garfo. Uma outra característica do nosso produto é uma tecnologia que nós temos chamada Double Force. Esse tubo do quadro, que é o top tube, ele recebe uma conformação e essa conformação dá muito mais resistência. É feito uma conformação em forma de vinco que eu transformo um tubo que era redondo em 4 paredes. Com isso eu dobro a capacidade de força, além de evitar que ele tenha torções. Então eu garanto uma maior rigidez nessa parte superior do quadro. Outra característica é a parte inferior. O down tube também recebe uma conformação no tipo prismático. A gente consegue, através disso, garantir que essas linhas que são prismáticas dão estrutura para o quadro, que evite essa torção de todo o triângulo. Para completar isso, nós temos essa ponte que liga os 2 tubos mais a caixa de direção, tornando essa parte frontal uma parte com um bloco único. Então você não vai sentir esse quadro torcer na hora de fazer força, principalmente na largada. Agora vamos falar da parte traseira do quadro. Começando por essas gancheiras, que são feitas também em alumínio liga especial e são todas usinadas. A interligação da gancheira até o central é feita por esse tubo, que é o chainstay, e ele também tem um perfil especial. Ele também é um perfil com um desenho prismático que vai garantir muita resistência com menor peso aplicado no material. Os 2 tubos são interligados por essa ponte larga, que consegue então garantir uma estrutura de toda a rabeira sem transferir o movimento da roda traseira para a parte dianteira. E ainda para completar, na parte superior do seat stay, nós também temos um tubo leve, que foi conformado numa forma a criar uma estrutura como fosse um ovo. Aqui eu tenho um tubo para mostrar. De um tubo redondo, ele foi ovalizado, de maneira que, uma vez soldado aqui na parte do tubo superior, eu consiga distribuir uma área maior de solda e dar uma resistência muito maior contra a movimentação e a torção desse quadro. E a interligação deles foi feita através dessa ponte, também uma ponte bastante larga, que permite a passagem tranquila das rodas e aumenta a estrutura contra a torção nessa parte do quadro. O seat tube, ele é feito para receber canote de diâmetro 27,2 com abraçadeira convencional.
E os quadros vêm equipados tanto para poder trabalhar com rodas de freio V-Brake, quanto a disco. Daí nós temos um adaptador para freio a disco que é encaixado aqui na gancheira. Com relação ao design, nós temos essa passagem interna para o conduíte do freio. Então o freio, se for para V-Brake, entra, sai aqui e já interliga junto no caliper do V-Brake. E se for para a ligação com o freio a disco, ele tem mais 2 pontos de fixação para chegar até no ponto do adaptador do freio a disco. Também no Dowtube é feita uma conformação de forma prismática, onde eu consigo uma largura maior aqui no movimento central, modelo BSA, padrão rosca, que vai sofrer as forças do pé de vela, e uma parte mais estreita aqui na caixa de direção. Dessa forma a gente garante um perfeito alinhamento entre os dois lados e uma rosca perfeita na hora de montar o pé de vela. Para finalizar, os quadros são lixados, feito um sistema de tratamento de superfície e depois eles recebem uma cobertura de tinta eletrostática a pó. Em cima dessa pintura eletrostática são aplicados os adesivos e depois o invernizamento, que dá esse tom fosco, ou pode ser um invernizamento brilhante em algumas cores. E esse é o nosso produto, é o nosso lançamento, o quadro que vai te ajudar a ter a melhor performance nas pistas e nas competições de BMX.